Olá, sou Etienne Marcos Rocha, da Gestão de Projeto na Prática, GPNP. E hoje temos mais uma entrevista sobre a prática de projetos e a prática de inovação. Hoje a gente vai entrevistar uma empresa que eu admiro muito desde o seu nascimento, que é a QR Point. É uma startup baiana. Vamos conversar com o seu CEO, Eduardo Lobo. Eduardo, muito obrigado pela sua presença nessa entrevista, pela sua disponibilidade. Eu gostaria que você falasse um pouco, para começar, sobre como era o perfil de vocês, né, antes de formar a QR Point. Como é que foi? Como era o histórico de vocês até chegar ao QR Point? Até vocês tiverem essa ideia. Muito obrigado aí pelo convite, né? Estou feliz em participar e contribuir com o seu canal, sua iniciativa. E aí, respondendo a sua pergunta, dos fundadores, já era um perfil já de empreendedores. Né? Eu tive a ideia inicial, né, dei o primeiro start pontapé lá em 2015, e em 2015 eu já tinha um grupo de empresas pequenas, né, do mercado tradicional. Minha primeira empresa eu abri em 2008, eu já tinha até uma certa experiência lá, naquele momento, já mais de 7 anos com gerindo e liderando a empresa, né, empreendendo na área de RH. E em 2015, quando tive essa ideia, já tinha essa experiência, tinha essa bagagem, essa rodagem, e eu acabei... foi meio que esse início aí de como um projeto, né? Tinha uma ideia, tinha um caminho a seguir, mas eu não conseguiria fazer sozinho, obviamente, né? Não conseguiria fazer uma inovação, um software, sem ter ajuda. E aí eu comecei a buscar as pessoas que são meus sócios e fundadores hoje também, né? Para a gente transformar essa ideia, esse projeto em um negócio. E aí, desde 2015 até 2017, quando a gente lançou a empresa, né, quando a gente lançou o QR Point no mercado, foi esse trabalho de buscar os sócios, as pessoas ideais para tocar o projeto. Né? E veio o Rodolfo, que é o atual CEO, né, da QR Point, Marcos, o head financeiro, Bel de tecnologia, e Vitor, líder de CS. Nós 5 trabalhamos do meio de 2015 até o início de 2017, que a gente conseguiu lançar o QR Point, né, como empresa, como produto no mercado. Então, foram 5 pessoas, né, 5 empreendedores, como você falou, né? E você, pelo que eu entendi, você veio da área de recursos humanos, né? Que tem a ver com, né, resolver um problema, né? Porque o QR Point, né, está resolvendo um problema de recursos humanos. Do RH. Antes de falar sobre o processo, né, de desenvolvimento da startup, né, explica o que é o QR Point. O QR Point é um sistema de controle e gestão inteligente da jornada de trabalho. A gente digitaliza, simplifica, agiliza, reduz o custo de um processo que é bem trabalhoso dentro do RH das empresas, né? O RH de toda empresa, como área, como unidade de negócio, tem vários sistemas, subsistemas e processos. E hoje a gente fala muito, né, sobre RH estratégico, sobre liderança, sobre gestão de pessoas, sobre people analytics, recrutamento de seleção. E só que também dentro do RH tem uma área que ela é muito burocrática, muito processualizada, principalmente no Brasil, né? Que é o subsistema dentro do RH, que a gente conhece aqui como departamento de pessoal. E aí, dentro do departamento de pessoal tem vários processos. Um dos processos mais críticos é esse de controlar a jornada de trabalho, né? Controlar a escala, o dia de trabalho dos colaboradores, né? A entrada, a saída, almoço. E o processo que existia no mercado, né, quando a gente começou lá no QR Point, é um processo bem antigo, né, relógio de ponto. As empresas tinham 2 opções, um relógio de ponto, uma folha manual. Então, basicamente, a gente faz todo esse processo, só que de forma digital, integrada, simples, né, ágil. Os colaboradores registram ponto por smartphone, eles fazem a coleta do registro facial, né, a gente roda uma tecnologia de reconhecimento facial para garantir que é o colaborador mesmo que está registrando ponto. Tem geolocalização, enfim, e a empresa acompanha tudo em tempo real onde tiver, né? E aí ajudando o RH
a se desburocratizar, né? Fazer seus processos de forma mais rápida, simples, mais barata. Então, são duas coisas que já existiam, vocês juntaram isso. Eu sempre apresento vocês nas minhas palestras, que eu dou de inovação, como uma inovação semi-radical, né? Então, é um modelo de negócio, né, totalmente novo, que é bater ponto com código QR. Ou seja, vocês pegaram duas coisas que já existiam no mercado, juntaram e fizeram uma coisa nova, né? Então, isso a gente costuma, né, dizer que é uma inovação semi-radical. Essa ideia, pelo que eu entendi, foi você que teve essa ideia de desenvolver. Você teve a ideia já nasceu assim, já nasceu dessa forma, ou ela foi modificando? Como é que foi assim, como é que foi a primeira ideia que você teve e o que ele é hoje? Não, mudou muito, mudou muito. A primeira ideia de 2015, na verdade, era uma coisa mais ampla, né? Porque eu, como pequeno empresário da área de RH, eu tinha muitas dores de gestão, né? Como gerir, como controlar financeiro, como controlar a equipe. Existe, né, os famosos ERPs, né, no mercado, né? São sistemas que ajudam a empresa a fazer sua gestão de processo, né? E daquele momento ali, naquela transição ali, 2014, 2015, a empresa que estava crescendo e demandava muito o processo de controle, de gestão, de organização. E a gente fazia tudo numa planilha Excel. Não é possível isso, assim, tem como eficientizar esse processo. E eu fui em busca de sistemas ERPs, né, que tinham na época. E aí tem grandes ERPs famosos, né, grandes empresas que fornecem ERP como a TOTUS, como a SAP, como a Oracle, a Senior, enfim. Só que apesar de terem excelentes produtos, nenhum desses sistemas atendia a minha necessidade como um pequeno empresário, né? Que tinha um budget limitado, não podia gastar muito no projeto. Eu usava Excel, que não é tão eficiente quando você começa a fazer muitas coisas, precisa guardar um histórico de informação e consultar o histórico de informação. Só que é gratuito, você paga uma licença anual, né, do pacote Office. Então, foi nesse um ano e meio de pesquisa aí, 2014, 2015, tentando buscar um RP e tal, que eu vi que eram todos muito caros e assim, um volume gigante. E foi quando começou-se a falar mais forte aqui no Brasil, em Salvador, né, sobre startups, sobre inovação. É meio que juntou as duas coisas, naquele momento estava passando, e com o que eu estava acompanhando e lendo e vendo no mercado sobre startups, eu falei, por que não? Porque ninguém ainda fez um software de RP, né, focado em pequenas e médias empresas. Então, existia essa condição, né, de dificuldade minha como empreendedor na pequena empresa e de não ver uma solução no mercado. E aí, a ideia inicial era fazer um RP, né, para ser uma solução de gestão mais eficiente, digitalizada para pequenas e médias empresas, e não tinha ninguém no mercado. Só que quando eu comecei a fazer a pesquisa, aí atrás, e começou a juntar esses sócios no negócio, a gente viu que RP é um negócio muito grande, né? Não dá para a gente, lá pequenininho, começando em 2015, com pouco capital, achar que a gente ia competir com a TOTS da vida, né? Com a empresa que está na bolsa, né? Está na lista de maiores empresas do Brasil, com a SAP, que é a empresa mundial. E o RP, pelo próprio conceito, né, ele é um sistema de gestão que resolve vários aspectos, várias áreas da empresa, desde o financeiro, a estoque, a atendimento ao cliente, vendas. Então, existia aí de cara uma complexidade técnica muito grande se a gente quisesse, né, ser um RP. E aí que veio o estado, pô, beleza, tem uma vastidão gigante aí. Começaram a surgir também aqui no Brasil várias empresas de softwares que são chamadas de microserviços. São empresas que fazem uma parte do que você precisa, que não faz tudo, só que elas se especializam nessa parte. E aí que veio o estado, pô, a gente não tem condição de executar um RP agora, mas a gente pode focar no que a gente sabe. O que a gente sabe é RH. Por causa de toda a história que a gente tinha que eu estive fundando a empresa de RH em 2008, e já com bastante conhecimento. Meu pai é contador, então eu já trabalhei com ele quando eu era mais jovem, então tinha experiência com a parte de legislação, a parte legal, né, trabalhista. E aí foi o estado, a gente não consegue fazer RP, vamos pensar em focar no que a gente sabe. O que a gente sabe é RH. E aí dentro do RH a gente viu que o produto e
processo que a gente tinha mais fit e que a gente viu que tinha mais problema no mercado era o controle de ponto. Tinha, como eu falei, uma solução antiga que não tinha avançado ao longo do tempo. Era uma dor grande, toda empresa se preocupa com isso, né? Como controlar e gerir, né, a jornada de trabalho da sua equipe. Porque isso, no final, vai ser o insumo para a geração da folha de pagamento, que é um documento, né, um documento mais importante, juridicamente falando, né, dentro do ciclo mensal de uma empresa, né, falando de pessoas, né, de relação de trabalho. Então, foi mais ou menos isso. A gente começou pensando numa coisa muito maior, e aí foi aprendendo, lendo, pesquisando. Quando essas outras pessoas foram entrando no projeto, foram me ajudando, a gente viu, não adianta a gente começar querendo abraçar o mundo, vamos fazer um raio laser ali, um processo de RH, que a gente conhece muito bem. Então, a gente vai ter condição de criar um produto muito bom e mais rápido. Muito legal. Então, né, como na maioria das startups, né, elas nascem para resolver um problema, né? Vocês começaram a querer resolver um grande problema e depois tem, né, isso que eu sempre falo nas minhas palestras, né? Tem problemas pequenos que a gente pode resolver, né? Tem vários problemas pequenos, várias, como você chamou aí, né, que eu achei bem interessante, várias dores, né? São várias dores do pequeno empreendedor, por exemplo, que podem ser supridas, né? Muito legal isso. E então aí você teve a ideia, né? Então, a ideia começou ampla, e aí você juntou mais 4 pessoas, pelo que você falou. E como é que foi esse começar a trabalhar a ideia com 4 pessoas, né? Pelo que eu entendi, eram pessoas que tinham todos os perfis empreendedores, mas perfis diferentes, né? Tanto é que está cada um numa área diferente. Como é que foi isso? Como é que foi desenvolver uma ideia com 5 pensamentos diferentes o tempo todo? Foi assim, foi um aprendizado, uma lição, mas eu acho que foi muito positivo para mim, mais que a gente conseguiu ter uma convergência assim, de resultado, de alcançar o resultado do prazo, porque eram 5 pessoas aí que tinham atividades, né? A gente já tinha uma certa jornada e carreira e compromissos, né, já assumidos, estabelecidos, então naquele momento ninguém podia focar 100% no QuickBooks, nem eu e nem o sócio, e eu acho que trouxe um atrito, um conflito de pensamentos positivos, né, que fez com que a gente conseguisse extrair o melhor possível, que talvez eu não conseguiria ter extraído se estivesse sozinho, né, só meio que pensando e validando meu próprio pensamento. Então, os debates, eu lembro dos debates que a gente tinha na época, das reuniões que a gente tinha, desde a primeira reunião eu já eu escrevia uma ata, né? E aí, quando eu paro para a primeira reunião de 2015 e vou lendo uma sequência, a gente viu como a gente conseguiu evoluir e como várias coisas passaram nesse processo, né? Foram cogitadas, pensadas, analisadas, testadas, pesquisadas. E eu acho que se a gente não tivesse essas 5 pessoas, é por isso que, apesar de eu ter iniciado com a ideia, a gente se chama, todos são considerados como fundadores, né? Não é um fundador e co-fundador, todos fundaram juntos porque pegaram aquela ideia e lapidaram juntos, né? A gente lapidou a ideia junto e construiu o QR Point junto. Então, acho que tem óbvio, os pontos de atenção que devem ser tomados, né? Mas no caso de Rodolfo, por exemplo, foi mais tranquilo porque Rodolfo já era meu sócio nos outros negócios. Então, a gente já tinha uma relação de trabalho, já se conhecia, então era mais tranquilo. As outras pessoas eu já conhecia, Marcos, que é o líder financeiro, ele é meu primo, então já tinha uma relação familiar de confiança. E Vitor, a gente foi conhecendo, o Vitor indicou o Gabriel, que é o CTO. Então acho que foi bem positivo, foi uma jornada bem legal, bem interessante. Cada um trabalhava e tinha sua atividade. De 2 a 3 vezes na semana a gente se reunia à noite no escritório antigo da minha outra empresa e ficava lá até tarde da noite discutindo, debatendo, alinhando propósitos, escrevendo plano de negócio, determinando de ação, o que é que a gente vai entregar na próxima reunião. E acho que essa foi a grande diferença do projeto, talvez a grande curva de aprendizado, né? Quando a gente juntou essas 5 cabeças lá, 3 vezes na semana, várias horas da noite para pensar no negócio.
num tempo que foi um pouco longo, se pensar 1 ano e meio, quase 2 anos para lançar o produto, mas foi longo porque todo mundo tinha uma atividade principal, né? Naquele momento, era uma atividade secundária, terciária, quarta, em alguns casos. Até ela virar a atividade principal, foi esse processo aí. Muito bom, né? Então, foi um aprendizado, né, com os 4. Você falou uma coisa aí que eu achei bem interessante, né? Você falou assim, eu peguei as notas de reuniões passadas, né? Então, você já vinha, desde esse tempo, você já vinha organizado, vocês começaram organizado. Queria que você falasse um pouco dessa organização, né? E vocês tiveram alguma coisa assim, por exemplo, né, quando vocês juntaram os 5, teve alguma coisa assim, definição de papéis, por exemplo, num primeiro momento? Em que momento que vocês separaram os papéis? Como é que foi isso? E que ferramentas vocês usaram? Eu fiz 2 perguntas em uma, mas fique à vontade aí, quando você quiser responder. Não, tranquilo. Assim, um processo, né? A gente não, mas teve essa skill minha, né, que eu já tinha, porque eu já era empresário, já tinha uma experiência, então já tinha essa preocupação com a organização e com fazer as coisas corretas, né? Mesmo que a gente tenha uma relação que se conheça, mas tem que estar registrado, tem que estar no papel, combinado é o combinado. Então, essa preocupação, de registrar até os e-mails que a gente trocava, de fazer a ata, desde a primeira até, acho que foram 18 atas, 18 reuniões até a gente conseguir, de fato, ter o produto. E foi um processo. A gente foi muito positivo começar com essa organização que eu trouxe, que era uma expertise minha já, e os papéis foram sendo definidos ao longo do tempo, porque nosso foco nisso era a gente tem que tirar a ideia do papel, a gente tem que executar. Então não interessava muito quem é quem agora, e até porque o foco era muito em pesquisar e desenvolver produto. Então, no primeiro momento, o único papel que estava definido era o papel de Gabriel, que é o CTO, que é da área de tecnologia, porque ele era o único capaz, com habilidade e conhecimento técnico suficiente para desenvolver um sistema. Ele é da área de ciência da computação, então ele era o único que podia fazer isso. Nenhum dos outros 4 tinha skills, né, para fazer isso. E aí esse papel já era bem definido desde o início, e os outros estavam naquele papel de desenvolver ideia, de pesquisar. Eu um pouco mais com desenvolver o plano de negócio, né, de qual o impacto do produto no negócio, qual o mercado, para quem a gente vai vender, como a gente vai vender, fazer o planejamento mesmo, até pela minha formação em administração e tendo experiência por outras empresas, eu tinha esses skills. E aí, na primeira parte, né, na primeira etapa desse processo, primeiro o Gabriel já bem definida a função, eu já comecei a ter essa função mais definida de planejamento, de organização, e nas fases finais que os outros sócios, né, tiveram um papel mais claro e definido, quando a gente estava perto de lançar o produto, então a gente começou a ter uma demanda já, vamos agora começar a pensar mais na execução do marketing, né, e a gente tem planejado como vender, mas como vai vender de fato no dia a dia, né, na operação, como é que vai ser essa operação de vendas. E aí Rodolfo já tinha um expertise, já trabalhava comigo na área comercial, na área de marketing. E aí o papel dele foi terceira ficar bem definido. Depois Vitor, ele já tinha também muita experiência com atendimento ao cliente, as empresas dele era empresa de TI, né, de serviços de TI para outras empresas, então ele tinha um contato muito forte com o cliente. Então aí ficou bem claro o papel de Customer Success, né, que é o CS, né? É uma área que é recente, né, as tecnologias que trouxeram essa nomenclatura no início dos anos 2000. E Marcos, no final, que depois que a gente já tinha essas 4 áreas, a gente começou a vender e tinha que ter um controle financeiro, e aí Marcos se encaixou muito bem nisso, ele me ajudava mais na parte de organização e planejamento, ele também ajudou muito a documentar o sistema na parte de informação, né? E no final ele acabou assumindo a parte financeira, né? Virou nosso CFO. Então eu vejo muito esse trabalho todo como um processo. A gente, quando iniciou, a gente não sabia que seria assim. A gente sabia que a gente tinha uma ideia para executar um projeto para tirar do papel. A gente conseguiu ser organizado para conseguir fazer uma linha do tempo aí, só que a gente não foi organizado ao ponto de definir papéis desde o início. A gente foi meio que, somente porque era uma área nova, né? Apesar da gente já ter experiência em empreendedorismo, só que era um negócio tradicional, era bem diferente, né? A
formação de negócio tradicional é muito diferente da formação de negócio de tecnologia. Até essas áreas, quando eu tinha minhas outras empresas, a gente não falava de CS, não falava de CTO, líder de tecnologia. Então, a gente foi aprendendo nesse processo e durante as etapas a gente foi delegando demandas, né? Foi endereçando demandas específicas até encontrar esse papel de cada um. Você falou aí de você definiram, né, o projeto, né? Vocês definiram o produto, que eu estou entendendo que vocês definiram o MVP, né? O produto mínimo viável. Como é que foi essa definição do produto mínimo viável? Quando eu dou palestra, as pessoas têm muita dúvida disso. Como é que a gente define o produto mínimo viável? Como é que vocês definiram? Assim, não, agora a gente já pode colocar isso e depois a gente vai acrescentar outras funcionalidades. Não vamos lançar isso. Como é que foi essa definição? Engraçado, o MVP, né, que é muito usado no nosso meio de startups, inovação, ainda pouco a gente conhece. Mas é um termo que hoje, a gente alitera um pouco mais, ele vai mais a fundo, e a gente já tem uma mentalidade de eterno MVP, né? A gente está sempre melhorando o produto, sempre mudando, sempre ouvindo os clientes, né, colocando o cliente no centro, ouvindo o que a gente tem que fazer melhor e executando isso no produto. Então, é uma mentalidade já, né, de MVP constante, nunca está pronto, está sempre melhorar. Só que esse termo, né, usado como metodologia é muito importante para quem está iniciando, e foi esse também o processo de aprendizado que a gente teve, né, é um RP, não um produto pequenininho, e aí como é que a gente inicia um produto que mesmo que ele é pequeno tem a sua complexidade. E essa noção de que a gente tem que começar logo, porque quem tem a resposta é o mercado, é o cliente, não somos nós. E se a gente não começar logo, a gente vai ter a falsa ilusão de que a gente tem a resposta, né? A gente vai ficar vários anos, meses, semanas trabalhando um produto que ainda não foi validado, não foi escrutinado, não foi usado de fato por alguém, né? Não foi, porque até a validação que existe, que ajuda, né, em forms, em pesquisas e perguntas, não é a mesma coisa de alguém usar o seu produto, né, e dar um feedback. Então, a gente, quando teve a nossa não vamos executar rápido, vamos fazer logo o mínimo possível, o que é o MVP, né? E aí esse processo foi a gente, de um lado, encontrar pelo menos 5, 10 empresas que quisessem usar nosso produto de forma gratuita. Nosso público a gente é B2B, né? Então nosso público são empresas, e a gente teve a noção de que informes, né, uma pesquisa, não ia dar a validação que a gente queria, que a gente precisava. A gente precisava de que alguma empresa quisesse usar. E aí a gente fez meio que um processo de venda mesmo, só que em vez de vender, de fato, né, para faturar e tal, a gente deu a opção de alguns clientes testarem gratuitamente nosso produto, nosso sistema. A gente fez um produto mínimo viável com especificação de negócio que a gente fez com base no nosso conhecimento no RH, e fez bem simples, né, controlar o ponto, coletar o ponto, como se fosse um relógio de ponto, só que no celular. E aí foi atrás, batendo na porta dos clientes, de 10 clientes que a gente falou, acho que três aceitaram usar nosso produto gratuitamente, e a única coisa que a gente falava é, vocês vão usar gratuitamente, eu só quero que a pessoa do RH de vocês, toda sexta-feira, nos dê um feedback, né? Acabou a semana, dá feedback no que usou, o que achou, o que achou ruim, o que achou bom. E aí, desses 3 que aceitaram, 2 se desengajaram, né? Não quiseram usar, enfim, e só um continuou, a gente continuou se engajando, tinha dias a gente ia fazer reunião com o RH deles e ouvia bastante, fazíamos relatórios de feedbacks desse cliente, e aí esse um cliente foi nosso pontapé inicial, conseguiu dar esse start para que a gente, porque era um cliente que tinha uma demanda muito específica, assim, de ter equipes espalhadas em vários lugares de Salvador, não era um escritório só, então tinha uma complexidade na demanda, tinha turnos e horários bem variados, de manhã cedo até de madrugada. Então, a gente conseguiu testar muita coisa ali. E aí ficamos 3 meses com esse cliente, fazendo esse processo, né? Eles usando, sexta-feira davam feedback, de 15 em 15 dias a gente fazia uma reunião, entregava as melhorias. E aí, no meio do processo, a gente falou assim, no meio do processo, o cliente até já estava começando a se incomodar, mas, pô, a gente não está pagando nada de graça, está dando tanto trabalho e tal. E a gente falou com eles, vocês vão pagar em um momento, mas vocês só vão pagar quando vocês estiverem seguros que a gente está resolvendo o seu problema.
Se você vê que a gente não está dando esse problema ainda, na verdade é você que está nos ajudando. Aí durou 3, aí no 4º mês, em uma dessas reuniões que a gente ia lá, a gente viu que ponto a ponto que eles tinham selecionado, que a gente tinha qualificado, né, tinha analisado, já estavam entregues. E aí ele falou, não, agora vamos começar a pagar, já está o MVP já está robusto. E aí é isso que a gente considera a nossa data de lançamento no mercado, né, que foi janeiro ou fevereiro de 2017, que foi quando a gente emitiu a primeira nota fiscal para esse cliente. E aí começou a fazer divulgação de vendas, né, no mercado, porque a gente conseguiu atender, a gente pensou naquele momento, se a gente conseguiu atender com o nosso primeiro MVP, na verdade era um protótipo mais robusto, a gente conseguiu atender um cliente que tinha uma demanda bem complexa dentro do RH, né? Eram, se eu não me engano, quase 100 colaboradores, de 100 colaboradores, 15 ficavam no assédio, os outros ficavam fazendo atividades na rua, em Salvador, em vários horários. A gente aí ficou confiante quando o cliente falou, não, agora tá bom o suficiente para a gente pagar, você resolve o nosso problema. E aí a gente viu que acertou, conseguimos ajustar. Então, nosso processo de MVP foi bem assim, foi especificando um produto com informação no RH, o que não é o melhor, muito melhor já validar antes, só que a gente não fez isso. Só que depois que a gente fez a primeira especificação, a gente validou com o cliente já. Aí foi a parte positiva, porque aí o cliente deu a resposta muito mais qualificada e assertiva, né? Porque ele estava usando, ele via que o produto tinha um bom potencial e ele se engajou em dar a resposta. Tanto que de 10, que a gente falou inicialmente, só 3, a gente só conseguiu vender para 3, né, o uso gratuito, e de 3 só 1 continuou usando e se engajando. Esse cliente foi o que começou o negócio para a gente. E tá aqui, e é nosso cliente até hoje. Quanto tempo de teste, Eduardo? Quanto tempo de teste, desde quando ele começou a testar 4 até meses. o lançamento? Foi quanto tempo? Foram 4 meses de teste. 4 meses de teste. 4 meses. 4 meses. Não foi muito tempo, não, né? Foi até rápido, né? Foi bem engajado. Acho que a gente conseguiu especificar bem, né? Porque apesar de a gente não ter feito validação de fórmula, a gente era do RH, né? Trabalhava com RH. Eu tinha, na verdade, eu falo assim, a gente não validou oficialmente, mas eu conversava muito com a equipe da contabilidade de meu pai, que é contabilidade. Meu pai tem empresa de contabilidade, e tinha uma equipe que fazia fórmula de outras empresas, de outros clientes. Então a gente conversou muito com eles. A gente, na verdade, fez uma validação com eles, né? E aí, a validação com eles e com o nosso conhecimento, a gente demorou, antes de testar de fato, a gente demorou esse 1 ano e meio especificando, né, escrevendo o que seria o produto, para poder passar para Gabriel conseguir desenvolver o produto. Aí, quando chegou no MVP, a gente testou com o cliente, né, por 4 meses. Acho que por isso o teste final, né, com o cliente conseguiu ser mais rápido, porque a gente ficou 1 ano e meio antes, né, especificando. Legal. Eduardo, e uma vez que vocês tiveram a ideia do MVP, fecharam a ideia do MVP, como é que foi a parte de investimento? O que é que vocês podem falar da parte de investimento? Vocês tiveram alguma ajuda? Participaram de alguma captação de recurso? Como foi que vocês fizeram? O que você puder falar sobre isso? A gente fez o que está quase no playbook das startups, né? O primeiro investimento é o FFE, Family, Friends e Fools, né? Que falam no Vale do Silício, né? Que são pessoas que não entendem ainda e que vão investir dinheiro porque confiam em você, né? Que não, vai dar certo. Aí, no nosso caso, nós fomos os próprios Families e Friends e Fools, né? Que a gente, cada um já tinha já trabalhava, já tinha sua renda, e o negócio no início não tinha necessidade de capital muito grande, era mais capital intelectual e tempo, né? E quando chegou nessa fase final aí de testar o produto com o cliente, que começou a ter uma necessidade maior de dinheiro, só que a gente conseguiu dividir esse investimento. Foi um investimento inicial aí de 2015 a 2018, que foi todo investido pelos próprios sócios fundadores, por esses 5 sócios fundadores. A gente via a demanda de cada mês, os custos, cada um ia pagando uma coisa, depois a gente organizava e calculava o investimento total. E aí só em 2018, quando o negócio já estava criando tração, já tinha encontrado o que a gente chama de Product Market Fit, né? Ou seja, fit do cliente, a gente tinha identificado o público, o segmento de clientes que nos contratavam e compravam a nossa solução. Aí já tínhamos gastado e aí um bom valor, né, para a gente, com pessoa física, já era um valor já relevante. Falou, agora a gente precisa
captar investimento, porque a gente aprovou a nossa tese, provou que o negócio dá certo, pode crescer, e a gente não consegue manter esse volume de investimento, a gente precisa de uma captação externa. E aí abrimos uma rodada de investimento anjo, né? Um anjo do Brasil, aqui tem um capítulo Bahia, liderado por Rodrigo Paulino, e aí ele ajudou a gente a fazer essa captação com 10 investidores anjos daqui, em 2018. Foi mais ou menos essa história aí de funding, né? Muito legal e bastante motivador também, né? Eu acho que um dos objetivos dessa entrevista é justamente isso, motivar as pessoas, né? Que muitas vezes as pessoas têm uma boa ideia, né? E como é que eu faço, né? Para o que é que eu preciso, né? Como você falou aí, não é à noite, né? À noite que você se reunia. Então, é muito investimento, né, das pessoas que estão ali. Assim, né, muitas vezes, como você falou, várias pessoas trabalham e têm uma ideia boa e vai ter à noite, à noite e no final de semana, né, que tem que desenvolver. E durante o desenvolvimento, Eduardo, que ferramentas vocês usaram? Vocês usaram algumas ferramentas para poder fazer, por exemplo, o monitoramento e controle, né? Você falou de requisitos, né? Que vocês fizeram a especificação. Vocês usaram alguma ferramenta de gestão para acompanhar esse desenvolvimento até ser lançado, até o lançamento? A gente usou algumas ferramentas, assim, a gente tinha já, né, naquele momento, um custo muito grande já de pacote Office, né, enfim, Word, Excel, mas quando começou a acelerar, né, e de fato tomar forma de gestão de projetos, que ajudou muito a gente, né, na metodologia Kanban, você vê as coisas sequenciando no pipeline, e basicamente foi o Trello como uso para gestão de projeto, a gente usa o Trello até hoje, aqui no Carry Point. E tem algumas ferramentas mais técnicas na área de desenvolvimento que Gabriel usou. A gente começou a desenvolver o nosso sistema com um framework chamado Maker, que ele é um sistema que facilita o desenvolvimento de sistemas, vamos dizer assim. Um software que facilita o desenvolvimento de softwares, que é da Softwell, que é uma empresa daqui de Salvador, que fica no Parque Tecnológico. E aí essa empresa desenvolveu o Maker, e a gente fez as primeiras versões, também por isso a gente conseguiu acelerar por causa do uso do Maker, né, da Softwell. E a Softwell depois virou nosso cliente, eles são nossos clientes, bem legais. A gente era cliente deles para desenvolver o sistema, depois eles viraram nossos clientes. Então, basicamente isso. No início foi muito isso. As ferramentas da Microsoft, né, Excel, Word, para fazer gestão, comunicação. Depois, Trello para gestão de projeto. E o Maker para desenvolver as finalizações do produto. Legal, né? Porque ferramenta é sempre importante, né? Ferramenta é sempre importante para organizar, né? Nem que saiba organizar somente o pensamento, né? Porque muitas vezes tem um monte de coisa na cabeça. Pelo menos eu sempre falo, né? A ferramenta é para ajudar, né? Eu sempre falo nas minhas palestras ou nas minhas aulas também. Se a ferramenta estiver incomodando, tira a ferramenta. A ferramenta é para ajudar, ela é para organizar, ela é para ajudar. E qual você diria que foi o principal desafio? Eu já vou até perguntar se esse ponto que eu vou falar agora, se ele realmente foi o principal desafio. Se não foi, você fala dele, depois fala qual foi o principal desafio, né? E a parte jurídica trabalhista, né? Você falou um pouco aí no início, né? Eu vejo isso como um grande desafio desse projeto, né? Porque foi mais ou menos no momento que estava mudando a lei trabalhista também, pelo que eu vi. Como é que foi isso, né? Esse foi o principal desafio ou tiveram outros? Sim. Empreender no Brasil e com tecnologia, existem vários principais desafios, vamos dizer assim, né? Não é fácil. Mas esse ponto que, principalmente naquele momento, ponto que demandava muita atenção da gente, né? Que balizou, né? Que serve como informação para balizar muita decisão da gente. Porque a gente trabalhava diretamente com isso, né? E a gente tinha que ter muita segurança no que a gente estava fazendo, porque senão a gente poderia prejudicar um cliente, uma empresa, né? E esse é um processo, um dado, uma informação que é sensível para a empresa, principalmente no Brasil, para uma pequena empresa. Nossos clientes eram pequenas empresas, pequenos empresários, então eles tinham preocupação de isso não gerar uma demanda, um passivo, um contencioso trabalhista, né? Esse ponto era crucial e somente nesse início, né, para a gente montar essa especificação do negócio, a gente não podia fazer nenhuma especificação
de um produto que infringisse alguma lei, que infringisse alguma questão legal. E ainda tinha isso, o ponto da gente não prejudicar o cliente, não ser uma fragilidade, né, no processo de controle de jornada da equipe. Então, tinham várias coisas, e naquele momento era novo. Hoje em dia está muito consolidado, somente agora, pós-pandemia, né, que todo mundo em home office. Ninguém mais tem dúvida, né, sobre a validade jurídica e a validade do registro digital, né? Mas naquele momento não existia quase nada disso de digitalização do ponto no Brasil, e as pessoas tinham muita desconfiança, né, de se realmente é correto, não é. Hoje a gente já tem mais de 2 mil clientes no Brasil todo, mais de 3 mil clientes no Brasil todo. Nossos clientes já usaram as informações do QR Code em processos trabalhistas, já foram fiscalizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, então está assim, muito mais seguro e consolidado do que era antes, mas era um ponto importante e a gente acompanhou muito, somente logo no ano que a gente foi para o mercado, 2017, foi o ano da reforma trabalhista, né, que a reforma trabalhista entrou em vigor. Então, a gente começou e já mudou, as regras já mudaram de novo, né? Faz parte do game aqui no Brasil. Então, a gente aprendeu a lidar com isso. A gente contou com muita ajuda, assim, a Cuia já tem empresa, né? E tinha meu pai que era contador, minha esposa é advogada trabalhista, então ela me ajudou muito, ela que ajudou a fundamentar, né, todas as informações jurídicas, né, do QR Code. Então ela é quase uma sexta cofundadora aí, né, nesse processo. Então isso ajudou muito nesse início a tirar dúvida. Eu tinha uma pessoa para me ajudar a tirar dúvida em casa, né, então era mais fácil. E foi um desafio sim, né, naquele momento. Eu considero como um dos principais. E falando de outros, né, tem um outro desafio que eu considero mais crucial assim, no início, é como administrar e gerenciar essa expectativa do teste, do MVP. Né? Porque você acaba, principalmente quando tem outros, já tinha uma equipe de sócios, né? Acaba que existe uma jornada também, que além de ser uma jornada profissional, é uma jornada emocional, né? A gente via nosso sócio, a gente ficava muito, vamos conseguir, e aí tinha que administrar uma expectativa de feedback, porque, principalmente no início, os clientes, não tá bom, não é assim, ou tentava vender para 100 clientes, só vendia um, e aí, naquele momento, era difícil administrar essa expectativa, né, de como seguir em frente, como melhorar, como continuar sendo resiliente para encontrar os melhores caminhos, né? E fazer isso no Brasil, aprender sobre marketing digital, como vender na internet, como trabalhar com marketing performance, como gerenciar as pessoas dentro desse processo, dentro do projeto, do que virou hoje o QR Point. Acho que foi um desafio e continua sendo um desafio muito grande. A gente passou por um processo bem, bem longo, né, de crescimento e de aprendizado. Eu acho que um ponto que eu sempre gosto de falar quando tenho alguma oportunidade, uma conversa como essa, é sobre o aprendizado, né, o quanto a gente tem que tentar se manter com a mentalidade de fome de conhecimento e aprendizado constantemente. Né? E quando a gente está falando do negócio de inovação, no ambiente que é de extrema incerteza e complexidade que a gente vive hoje, é muito importante a gente estar muito antenado, né? Muito aberto, e tentar desenvolver isso na equipe, né? Gerar essa diversidade de conhecimento, informação, vontade de aprendizado. É crucial para que a gente consiga superar desafios, né? Que a gente consiga focar em ter uma melhoria contínua, né? A gente fala muito aqui, a empresa, né, o CNPJ não existe, né? Ela não tem, é uma ficção, né? Criada pela sociedade e tal. E uma empresa, ela só desenvolve, só cresce se ela for a soma de todos os indivíduos, né, que estão dentro da organização. Então, a gente foca muito no desenvolvimento, na evolução e no aprendizado da nossa equipe, né? Porque a gente tem certeza que o negócio vai desenvolver se todos nós nos desenvolvermos como pessoas e como profissional. Então, acho que isso é uma parte muito importante do nosso desenvolvimento, faz parte do nosso processo até hoje, e é uma coisa que a gente não vai deixar de fazer nunca. Muito bom, Eduardo. Você já falou um pouco agora, né, de como é que está a QR Point. Então, você falou do 3 mil clientes, você falou do desenvolvimento da equipe, agora no final. E o que mais você falaria, né, destacaria de como está agora a QR Point?
E o que você pode falar do futuro, né? Eu sei que vocês devem ter um roadmap, mas não dá para falar tudo, né? Mas o que você pode falar, o que vocês já divulgaram para o futuro? A gente tem, como eu falei, a gente teve uma fase de aceleração e crescimento, teve não, está numa fase de crescimento e aceleração muito grande, né? Que está crescendo mais de 6 vezes por ano, número ainda esse ano, mesmo com toda a situação de pandemia. Como eu falei, já está atendendo mais de 3 mil clientes em todo o Brasil, né? Literalmente em todo o estado do Brasil tem algum cliente do QR Point. São mais de 1,5 milhão de pontos registrados todos os meses, mais de 25, quase 30 mil pessoas utilizando o QR Point todos os dias. A gente está nessa fase de aceleração, né? Como eu falei nisso, o playbook das startups, a gente passou pelo início, MVP, projeto, transformou em negócio, começou início de tração, agora a gente está iniciando a nossa fase de escala, né? Conseguir escalar nossa empresa, nosso serviço, nossa solução para o volume relevante de quantidade de clientes e conseguindo ter um volume relevante de market share do mercado, né? Então, a gente está bem nessa fase. 2020 foi um ano difícil, obviamente, para todo mundo, mas a gente conseguiu ter um bom drive, né, de decisão, de gestão dentro disso. A gente está agora contratando muita gente, a gente tem 22 pessoas aqui, e a gente está com 8 vagas abertas, a gente quer fechar agora ainda em outubro e novembro, e devemos iniciar o ano aí abrindo mais de 10 vagas em 2021, primeiro trimestre. Então, se a gente tem crescimento, a gente tem um escritório também em BH, em São Paulo. Agora, a gente não pode ir lá, né? Mas em breve poderemos voltar normalmente. Então, é isso. O futuro, a gente tem um roadmap de desenvolvimento e evolução do produto muito focado no nosso propósito, né? Que é transformar o RH para que ele possa focar mais em pessoas e menos em processo, né? Então, tudo que a gente puder fazer para atingir esse objetivo, esse propósito, né? Ajudar o RH para que o RH seja, de fato, estratégico, né? Só que a gente sabe que a gente não consegue fazer isso se ele tiver uma demanda processual muito grande. Então, as pessoas, mesmo que queiram ter um RH estratégico, vão ter que resolver aquele processo. Então, a gente quer ajudar as empresas a resolver de forma fácil, simples, digital, integrada, para que seja fácil resolver os processos aqui e possam se focar no RH estratégico nas pessoas, dentro das suas organizações, que é isso que importa. E é isso que a gente vive aqui, né? Foco nas pessoas. E a gente quer que as empresas possam viver isso também, foco nas pessoas. Então, o nosso futuro é trabalhar para executar isso, para fazer, de fato, ajudar, de fato, o RH no Brasil e no mundo a se transformar, para que seja um RH menos processual, um RH mais de pessoas. Que não seja só uma coisa de discurso, né? Mas que seja um fato, que não seja uma coisa de uma bolha, né, que as grandes empresas fazem. Qualquer empresa pode fazer isso. A gente vê muito em discursos, em palestras, que as grandes empresas já têm um pensamento muito voltado para isso, para RH estratégico. Só que, na realidade, a gente vê que as pequenas empresas não conseguem, porque elas estão atoladas de processo, elas estão tanto preocupadas em vender, em sobreviver, e conseguir aumentar seus lucros, e conseguir atender o cliente, e tem que atender várias demandas processuais e acaba não podendo se focar nas pessoas do sua organização. A gente quer ajudar esses pequenos empreendedores, empresários a conseguir fazer isso. E a gente vai ajudar começando com os processos do RH. Muito legal, né? Dentro da linha da gestão ágil de projetos, né? Na gestão ágil de projetos, justamente o que você falou, né? Menos processo e mais pessoas, mais interação com pessoas. É bem nessa linha mesmo, muito bom. Os processos têm que ser eficientes e servir as pessoas, não o contrário. A gente vê muitas organizações e projetos em que as pessoas servem ao processo. E é o contrário. Os processos têm que servir as pessoas. É que nem ferramenta que eu falo, né? A ferramenta tem que ajudar. Eu vejo muita gente refém das ferramentas. Não, eu tenho que fazer assim, porque a ferramenta diz que... Não, você tem que... A ferramenta tem que te ajudar. Se ela não está, se ela está te atrapalhando, deixa para lá. Troca. Exatamente. Muito legal. E uma coisa que você me falou que me chamou a atenção foi o desenvolver, né? Então, quando a gente fala, né, de uma startup crescer, uma startup desenvolver, a gente tem sempre essa preocupação da startup não perder essa característica de startup. Vocês
pensa nisso, ou seja, vocês vão crescer, mas mantendo essa característica de startup. Isso é muito importante, porque senão vai virar uma empresa normal, né? Vai virar cheio de processos, cheio de problemas. Como é que vocês, né, já pensaram nisso e como é que vocês pensam nisso? Vamos dizer assim, uma situação que a gente pensa constantemente, né? Porque a gente não quer virar justamente aquilo que a gente mais luta contra, né? Só que a gente sabe que no mundo real acontece, tá? Infelizmente acaba acontecendo. E a gente já identificou, né, que o caminho para a gente não acontecer isso com a gente são três, né? No nosso entendimento, no que a gente acredita que a gente está aplicando já desde hoje. Primeiro são um processo de trabalho todo focado em pessoas, né? E vai desde o recado de instalação, onboard, toda a jornada da pessoa aqui dentro do QR Point, para que elas tenham internalizado essa cultura da gente desde o início. Então, desde a nossa cultura, tem um pilar que é mais pessoas menos processos, outro pilar que é in data e trust, ou seja, que confia nos dados, outro processo altamente alinhado, totalmente descentralizado. Então, internalizar isso, né, trabalhando com pessoas. Segundo, isso com uma cultura muito forte e consegue ajudar com que as pessoas sejam autônomas. Então, a gente foca muito da autonomia, desde das pessoas que entram aqui como estagiários, até quem consegue até o sócio, até uma autonomia. Falar, a gente trabalha com dados e com lógica. Você tem que fazer o que for melhor para a empresa. Se melhor para a empresa, que o melhor que você considera para a empresa seja fazer sem fazer aquilo que a gente falou que era fazer. Se for melhor para a empresa, faça. Se tiver errado, a gente vai aprender com esse erro e vai melhorar depois. Então, esse processo de autonomia é muito forte. E você, os líderes, fundadores que iniciar o negócio, proteger isso, servir como um escudo, trabalhar ramos e nós trabalhamos em conjunto, independente que se o processo é de uma unidade de negócio, o processo de uma pessoa, que de fato eles podem vivenciar e acreditar naquilo que eu falei anteriormente, né? Focar em pessoas e dar autonomia. Só que a gente não pode dizer que isso é um discurso e no final eu como CEO, como líder, um outro sócio meu faz o contrário. Não, faça como eu tenho que dizer. Então a gente bate muito nisso, bate muito. Se a gente vê outra pessoa fazendo isso, a gente, para, calma, não é assim, você não está certo, cadê o dado, cadê o argumento? Tudo que a gente fala, toda decisão que a gente fala, a gente é muito aberto, transparente, então se a gente contrata alguém, desde o primeiro dia, a gente contrata confiando 100% na pessoa, então no primeiro dia ela já tem acesso a todas as informações, faturamento, balanço, estratégia, tudo, porque a gente está 100% comprado e apostado nisso, né? Então, a gente não quer dar brecha, espaço para isso, e aí eu acho que essa cultura vai nos ajudar, né, a continuar com o pensamento de startups, continuar de forma descentralizada, desburocratizada. E aí eu pensei muito nisso, por isso que eu vi uma pessoa falando, um empreendedor daqui, que é Bira da Sanar, é uma das maiores startups daqui de Salvador, que eu vi ele falando na palestra uma vez, uma coisa que depois que ele falou aquilo, que marcou na minha cabeça de um jeito que ajudou a gente a construir toda essa cultura que eu estou falando, que ele falou o seguinte para mim, nem foi na palestra, para mim, ele falou, cara, a gente a empresa, você está vendo a Sanar crescendo e tal, qualquer empresa só cresce quando você, fundador, CEO, perde o controle dela. Você não tem que controlar tudo. Porque o que você consegue controlar é limitado. Você não controla 100 pessoas, 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas. É possível. Então, o negócio só cresce quando você perde o controle disso. Então, queira perder o controle. Não queira ter controle. Não queira fazer microgerenciamento. Não queira ficar ir na mesa de um saber se você está fazendo o quê, qual o processo, qual a vírgula você botou no processo. Então, crie condições para que você perca o controle e que isso seja positivo, não negativo. E aí, por isso que isso deu estado... é verdade, porque estou trabalhando hoje com 5, 6, 7 pessoas, há um tempo atrás, hoje já são 22, amanhã são 30, depois 50. Não faz sentido. Meu trabalho não é controlar elas. Meu trabalho é contratar pessoas melhores do que eu, que façam um trabalho melhor do que eu. Então, eu não tenho que controlar alguém que vai ter um talento específico ou geral melhor do que as pessoas que já estão no negócio. Então, acho que é isso, talvez seja o que a gente entende que seja a resposta e o caminho para não se tornar uma organização tradicional no
no estrito senso da palavra, vamos dizer assim. Muito interessante, né? Muito interessante e muito motivante também para as empresas que estão ouvindo também, né? Você falar sobre isso, né? E o que a gente sempre fala, né? Tudo depende muito da alta liderança, né? Então, se a alta liderança tem que assumir, por exemplo, a gente fala muito da alta liderança, uma grande empresa tradicional em que ela diz, eu quero inovar. A alta liderança tem que, né, colocar a priorização na inovação, né? Ela tem que realmente Sim. colocar. Então, não adianta ela focar focar em processo de produção. Por exemplo, está tendo uma discussão lá sobre uma reunião sobre inovação, ela tirar alguém de lá para a produção, por exemplo, né? Então, isso não é, falou, né? Isso não, a liderança ela não está. Então, a gente fala muito isso, né? Então, a liderança ela tem que dar o exemplo, né? E eu vejo bem isso que você falou aí, né? Isso para várias coisas, né? Principalmente para a inovação. Muito legal, né? O que, né? Para terminar, que dicas você daria para quem tem uma ideia do zero, como você teve, né? E queira empreender essa ideia? Show de bola. Eu até já falei um pouquinho sobre isso, mas acho que é crucial. Assim, eu acho, porque foi mais ou menos como eu vivi, um pouco de como foi minha jornada, é ter uma humildade, um foco muito grande no aprendizado. Porque a gente tem que ter uma noção do quanto é complexo e quanto é imutável, né, o ambiente que a gente está, principalmente inovação. E quando a gente fala em inovação, a gente está buscando desromper mercados ou gerar um valor, né, que ele é maior do que o existente ou que ele não existe. E só que quem determina isso são as pessoas que estão na nossa sociedade, né? E a gente está vendo, a sociedade está mudando em todo, as pessoas mudam, os interesses mudam. Então, a resposta que você deu ontem não é a resposta que você vai dar amanhã, né? É uma coisa que falam muito no mercado de ações, né? Rendimentos passados não garantem rendimentos futuros. Essa vitalidade, essa disposição em aprender o tempo todo, né? Ter curiosidade de tentar ter um conhecimento que pelo menos arranha a superfície em vários assuntos e conseguir especificar e aprofundar em alguns, porque isso vai fazer com que você possa ajudar seus pares, né? Você vai ter, pelo menos, conseguir um nível de debate com o seu CTO de tecnologia, vai conseguir ter um bom nível de debate com o líder de marketing, o líder financeiro, com atendimento, com a equipe que trabalha na empresa. Então, para quem está começando, acho que a coisa mais importante é isso, ter essa cabeça aberta para aprender, ser uma esponja mesmo, porque tem muita informação, tem muito conhecimento bacana que está disponível aí, como você tem um canal que traz conteúdo bacana, e existem muitas outras formas de adquirir conteúdo, conhecimento, hoje em dia de forma mais fácil. Acho que isso é muito importante. E o segundo ponto é se junte com pessoas. É aquilo, né? A gente consegue fazer umas coisas sozinho, né? Mas junto a gente vai muito mais longe. E a gente não consegue abraçar tudo, ser super-herói, ser super-homem. A gente precisa de pessoas nessa jornada, na jornada que ajudem a gente ir mais longe, que sirvam para a gente evoluir, se melhorar, né? Ouvindo, entendendo, absorvendo feedbacks. Acho que se as pessoas tiverem essa mentalidade, essa consciência de focar em aprender o tempo todo, não se apegar ao conhecimento que já tem, tentar expandir isso sempre, e buscar pessoas, se juntar com pessoas para ajudar no projeto. É quase que meio ser um pouco altruísta também. Deixa as pessoas virem, deixa ser seu sócio, dentro do negócio, é bom. Não queira se apegar muito, né? Achar que não, tem que ser eu, porque eu tive a ideia, eu comecei, vou fazer sozinho, porque a jornada já é muito difícil. Se ela for sozinha, ela fica quase impossível. Muito legal mesmo, né? Tá aí uma dica, né? Uma dica não, várias dicas, né, de quem passou pelo processo. A gente sempre termina, Eduardo, sempre com dicas, né? Porque é muito importante a gente passar dicas, né? Como você falou, passar o nosso aprendizado para as pessoas, né? Eduardo, muito obrigado pelo seu tempo, né? Muito obrigado mesmo. Foi uma entrevista bastante motivadora, né? Para quem tem uma ideia, né? Para motivar, assim, é trabalho, né? Como você falou, é trabalho, é se juntar às pessoas e trabalhar, né? Resumido é isso, é se juntar com pessoas e trabalhar, né? Muito obrigado, então, pelo seu tempo. Boa sorte. No final, a gente vai estar colocando aí
site da CarePoint, quem quiser entrar no site, então no final vai aparecer o site, e na descrição também na descrição do vídeo está também o site. Vocês podem clicar e ir para o site da CarePoint e conhecer um pouco mais. Muito obrigado, então, Eduardo, e boa sorte aí com a CarePoint. Valeu, Tiane, eu que agradeço. Muito obrigado, foi um prazer falar contigo. Espero ter ajudado e contribuído. E para quem não conhece a CarePoint, segue lá, acompanha a gente e conhece um pouquinho mais.